Bom dia, irmãos, graça e paz do Senhor a todos. Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Deuteronômio, capítulo 10, onde nós vamos ler a partir do verso 10. A partir do verso 12. Deuteronômio, capítulo 10, a partir do verso 12. Se você estiver eventualmente sem a Bíblia nas mãos, você pode acompanhar na projeção de ambos os lados da plataforma. Sejam todos muito bem-vindos, como já foi falado, que Deus fale ao nosso coração segundo a sua palavra. Diz assim a palavra do Senhor: Agora, pois, ó Israel, o que é que o Senhor requer de ti? Não é que temas o Senhor teu Deus e andes em todos os seus caminhos e o ames e sirvas ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, para guardares os mandamentos do Senhor e os seus estatutos que hoje te ordeno para o teu bem? Eis que os céus e os céus dos céus são do Senhor o teu Deus, a terra e tudo o que nela há. Tão somente o Senhor se afeiçoou a teus pais para os amar, a vós outros descendentes deles, escolheu de todos os povos, como hoje se vê. Circuncidai, pois, o vosso coração e não mais endureçais a vossa cerviz, pois o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e temível, que não faz acepção de pessoas, nem aceita suborno, que faz justiça ao órfão e à viúva, e ama o estrangeiro, dando-lhe pão e vestes. Amai, pois, o estrangeiro, porque fostes estrangeiros na terra do Egito. Ao Senhor teu Deus temerás, a Ele servirás, a Ele te chegarás, e pelo seu nome jurarás. Ele é o teu louvor e o teu Deus, que te fez estas grandes e temíveis coisas que os teus olhos têm visto. Com 70 almas os teus pais desceram ao Egito, e agora o Senhor teu Deus te pôs como as estrelas dos céus em multidão. Que Deus abençoe a sua palavra lida. Amém. Vamos orar juntos? Vamos pedir a Deus que nos abençoe. Curva a sua cabeça, feche seus olhos. Vamos falar com o nosso Deus. Você também que está nos participando à distância, também você tem a oportunidade de, nesse momento, orar e pedir a Deus que Ele fale ao seu coração. Ó Deus amado e querido Pai, na manhã desse dia tão ensolarado, Senhor, nós precisamos da iluminação do Teu Espírito Santo para falar ao nosso coração, porque sem ela não conseguiremos entender a Tua palavra, ainda que sejamos capazes de compreender parte destas palavras, mas a Tua verdade, a verdade que Tu separaste desde toda a eternidade, para nesta manhã falar ao nosso coração, esta, Senhor, só entenderemos se a Tua palavra for iluminada à medida em que ela foi exposta. Por isso, abrimos nosso coração para Ti e pedimos que o Senhor fale ao nosso coração, que o Senhor nos mostre o caminho, que o Senhor ministre a Tua palavra. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Todas as vezes que, numa noite de sexta-feira ou de um sábado, você procura Netflix ou qualquer opção de assistir um bom filme, se você digitar a palavra missão, talvez você vai encontrar alguns dos filmes mais eletrizantes que estão disponíveis. Me vem à memória, por exemplo, a saga Missão Impossível, com Tom Cruise. O que é que vem à sua mente? Explosões, perseguições de carro, suspense, coisas que você diz assim, apostando, dessa vez ele não escapa. E aí, de repente, do nada, aquele herói consegue fazer todas as coisas que estavam impossíveis para ele. Parece que a ideia de missão é sempre revestida de algo assim, sobre-humano, algo que é exclusivamente para alguns poucos escolhidos, que estão dispostos a sacrifícios assim imensuráveis. É claro que nós já estamos crescidinhos o suficiente para não imaginar que a nossa vida
deveria ser como aqueles filmes. E como nós pensávamos quando éramos crianças, quando eu crescer eu quero ser como Tom Cruise na Missão Impossível. Mas algumas vezes eu tenho a impressão, irmãos, que apesar de nós já não sermos mais crianças, nós achamos que a nossa vida só está realmente cumprindo uma missão se eventualmente nós estivermos envolvidos em coisas assim tremendas, em coisas assim espetaculares. Aquela rotinazinha que você vive de segunda a segunda, acordando mais ou menos naquele mesmo horário, fazendo mais ou menos aquelas mesmas coisas, desempenhando aqueles mesmos papéis que não são em nada excepcionais, porque milhões de outras pessoas fazem o mesmo, parecem. Quando nós comparamos a nossa vida àqueles filmes do cinema, que a nossa missão, na verdade, não é uma missão. Missão mesmo é se a gente tivesse sido convocado por alguma coisa ou alguém muito forte, muito poderoso, muito excepcional, para fazer coisas especialíssimas que fizessem com que a nossa vida fosse completamente diferente das demais, fosse uma vida assim, digna de ser vivida. Parece que a nossa vida não é. Parece que a nossa missão não é aquela missão que seria uma missão impossível. Eu tenho refletido muito sobre isso, porque algumas vezes eu me lembro de uma palavra que uma pessoa me disse há muito tempo atrás, e que parece casar direitinho com o que eu quero introduzir para a palavra de hoje. Ela estava num momento de uma certa tristeza existencial, talvez uma depressão, e ela já não tinha vontade de fazer absolutamente nada. Eu lido com situações como essa, diga-se de passagem, numa base quase diária e semanal, seja no gabinete, seja na clínica. E aquela pessoa estava sem gosto, estava com fastio de viver. E aí ela disse assim, se pelo menos, e preste bem atenção na frase, como foi que ela imaginou que a vida dela poderia ser diferente. Se ao menos houvesse uma trilha sonora, como nos filmes de cinema, que eu pudesse ouvir em cada situação, de modo que quando eu estivesse num momento de alegria, viesse uma música com um ritmo bem marcado, e eu me imaginasse dirigindo um carro conversível numa estrada belíssima, às margens de um mar belíssimo, numa daquelas aventuras de cinema. Ou se eu estivesse num momento com uma pessoa muito querida, amada, romanticamente ali num ambiente, e um violino suave, daqueles tipo música romântica pudessem soar. Eu sei que parece uma loucura de alguém que está perturbado, mas, vez por outra, a sensação que eu tenho é que, se a nossa vida não for como do cinema, e se a nossa vida não tiver uma trilha sonora, parece que a nossa vida não vale a pena ser vivida. Parece que ela não é especial. Parece que não temos uma missão na vida. No entanto, nessa manhã, eu gostaria de convidar vocês a refletirmos juntos sobre as missões nossas de cada dia. Esse é o tema da mensagem. E eu gostaria de parafrasear aquela parte da oração dominical, a oração do Senhor, quando Jesus nos ensina a pedir o pão nosso de cada dia, para que ao final você possa orar da seguinte maneira: as missões nossas de cada dia, ou as minhas missões de cada dia, dá-me hoje, Senhor. E para isso eu convido você a olhar de volta para o texto. Esse texto se encontra no livro de Deuteronômio, o 5º livro da Bíblia. Ele tem esse nome, Deuteronômio, porque significa segunda lei. São 5 discursos que Moisés profere para aquele povo que está prestes a entrar na terra prometida. Eles estão no alto do Monte Nebo, na Jordânia, e de lá é possível você ver toda a campina do Jordão, todo o vale do Jordão, de modo que eles iriam logo depois descer aquele vale, atravessar o Jordão
e conquistar a terra prometida que 40 anos antes havia sido prometida aos pais daquela geração. Eles já não eram os mesmos. A Bíblia nos informa que nesse período de 40 anos só tinha sobrado o próprio Moisés, Calebe e Josué, 3 pessoas daquelas milhares de pessoas que tinham saído e que tinham ficado no caminho. Em parte, a Bíblia diz que, além de morte natural, muitos morreram, porque durante o caminho foram rebeldes ao Senhor, e o Senhor prometeu e jurou que eles não entrariam na terra prometida, justamente porque a vida deles não era digna do chamado e da vocação que o Senhor lhes tinha dado. Agora estavam lá filhos, netos e talvez bisnetos de alguns daqueles que morreram, diante da terra prometida, uma terra que era prometida, mas tinha que ser conquistada, como grande parte das coisas na vida, que Deus nos dá como promessa, mas também nos capacita a conquistá-las para que elas de fato aconteçam na nossa vida. Moisés então profere 5 sermões, e ele está num deles aqui, trazendo uma palavra que faz uma recapitulação para aquela nova geração do que tinha acontecido antes. Se você voltar a página da sua Bíblia, uma só para trás, você vai entrar no capítulo 9 e vai entender qual é o contexto, qual é a situação que eles estavam. Moisés está dirigindo-se para o povo, no capítulo 9, verso 5, com as seguintes palavras: ouve, ó Israel, tu passas hoje o Jordão para entrar a possuir nações maiores e mais fortes do que tu, cidades grandes e amuralhadas até os céus, povo grande e alto, filhos de Anaquins, que tu conheces e de que já ouvistes. Quem poderá resistir aos filhos de Enaque? Sabe, pois, hoje, que o Senhor teu Deus é que passa diante de ti. É fogo que consome, e os destruirá, e os subjugará diante de ti. Assim, tendo Deus feito isso, e fazendo isso, tu os desapossarás, e depressa os farás perecer, como te prometeu o Senhor. Quando, pois, o Senhor teu Deus os tiver lançado de diante de ti, não digas no teu coração: por causa da minha justiça é que o Senhor me trouxe a essa terra para possuir, porque pela maldade destas gerações é que o Senhor as lança de diante de ti. Não é por causa da tua justiça, nem pela retitude do teu coração que entras a possuir a terra, mas pela maldade destas nações, o Senhor teu Deus as lança de diante de ti, e para confirmar a palavra que o Senhor teu Deus jurou a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Então Deus estava deixando muito claro qual era o motivo de tê-los trazido até ali. Não tinha a ver apenas com a promessa, mas também tinha a ver com um juízo com aquelas nações, e que quando Israel entrasse naquela terra, não pensasse que era pela sua própria justiça ou mérito que Deus havia dado aquela terra para ela. Aquelas gerações que tinham sido rebeldes, ingratas e desobedientes a Deus, inclusive as gerações do povo de Deus. Agora somente Calebe, Josué e o próprio Moisés estão ali diante da terra prometida, e como nós sabemos, desses 3, somente 2 entraram, porque o próprio Moisés ficou do lado de cá da terra e não usufruiu aquilo que por 40 anos inspirou o povo a esperar. Logo no início do capítulo 10, voltando, diante desse discurso, Moisés relembra o momento em que tudo isso começou, quando 3 meses depois do povo sair do Egito, eles se encontraram no Monte Sinai e Deus fez um pacto, uma aliança com eles. Diz o texto no capítulo 10, verso 1, Moisés recordando o povo, que naquele tempo me disse o Senhor: lavra 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e sobe a mim ao monte, e faze uma arca de madeira. Eu mesmo escreverei nas 2 tábuas as palavras que estavam nas primeiras que tu quebraste, e as porás na arca. Assim fiz uma arca de madeira de acácia, lavrei 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e subi ao monte com as 2 tábuas na mão.
Então escreveu o Senhor nas tábuas, segundo a primeira escritura, os 10 mandamentos que ele vos falara no dia da congregação, lá no monte, no meio do fogo. E o Senhor deu a mim. Virei-me e desci ao monte, e pus as arcas, ou melhor, pus as tábuas na arca que eu fizera, e ali estão, como o Senhor me ordenou. Ele fazia menção ao momento em que, tendo descido do monte Sinai, encontrou o povo ali fazendo um bezerro de ouro e adorando a este povo, a este Deus, falso Deus, ao invés de esperar a lei do Senhor. A ira de Moisés foi tão grande, a indignação foi tão grande, que ele quebra as primeiras tábuas, e aquelas tábuas são então símbolo de uma aliança que já começou quebrada. Deus então, de maneira misericordiosa, permite que segundas tábuas sejam escritas para renovar a aliança, e tudo isso é relembrado na maneira como Moisés está preparando o povo para entrar na terra prometida. Ele recebia agora, conscientemente, o mandato de Deus de preparar o povo para aquela tomada da terra. Houve grandes batalhas, elas estão narradas no livro de Josué. As crianças desde pequenininha aprendem a cantar "Vem com Josué lutar em Jericó". E todos nós que ouvimos e lemos o texto sagrado, nos lembramos daquelas grandes vitórias. Mas deixe-me dizer uma coisa, entre uma batalha e outra, entre uma vitória e outra, aquele povo tinha que acordar de manhã cedo, fazer o seu café da manhã, cultivar a sua terra, dar um beijo nas crianças, costurar a roupa que tinha se rasgado, falar com o vizinho da terra ao lado, afiar as lanças para se proteger. Daqui a pouco chegava a hora do almoço e as mulheres preparavam a comida. Talvez depois, um sol quente, uma sonequinha depois do almoço. E isso passava de um dia para o outro, sem nenhuma trilha sonora e sem nenhuma missão impossível com Tom Cruise acontecendo. A impressão que a gente tem quando vê os textos bíblicos é que a vida daquele povo era vitória, guerra, luta e grandes manifestações de Deus todos os dias, todas as horas. Mas não era. Era igualzinho a sua vida. Que entre grandes coisas, pontilhadas de vez em quando na Bíblia, existem pequenas, cotidianas coisas que fazem as missões suas de cada dia. Quando Moisés vai dizer como viver a vida com as missões nossas de cada dia, ele começa a partir do verso 12, com a seguinte expressão. Ele diz assim, no partir do verso 12: agora, pois, ó Israel, o que é que o Senhor requer de ti? Essa é uma pergunta retórica. O povo sabia, Moisés sabia. E quando eu pergunto alguma coisa que todo mundo sabe, não é porque ninguém sabe, é porque do mesmo jeito que é fácil saber e fazer, é mais fácil ainda esquecer e não fazer. Ele estava, portanto, relembrando ao povo que nas coisas pequenas da vida, as missões nossas de cada dia eram requeridas por Deus. A palavra requer aqui significa exigir, chamar, cobrar. É mais ou menos como aquele lembrete que aparece na sua tela de computador quando você atrasa uma conta. Porque você fez um pacto de pagar por aquele objeto que você comprou, e então o objeto lhe foi dado, você está usufruindo daquele objeto, mas por alguma razão você não pagou. Então alguém manda um aviso, mais ou menos assim: olha, lembre, faz parte do acordo que você usufrua do que eu lhe vendi, e você pague por isso. Da mesma maneira aqui, quando Moisés diz, observe
que Deus requer de você, ó Israel, Ele está dizendo assim: olha, existe uma parte que é sua, nesta aliança que eu fiz convosco. E esta aliança significa que existe obrigações e deveres que são seus. Agora, dê uma olhadinha no texto comigo. Veja que existem alguns verbos que estão atrelados à ideia do que é que Deus requer. Deus requer que se tema ao seu nome. Veja aí, já no verso 12. Deus requer que você ande, Israel, com Ele. Veja aí, ainda no verso 12. Deus requer que você o ame, ainda no verso 12. E Deus requer que você o sirva. Temer, andar, amar, servir. E no verso 13 ele completa: e guardar. Olhe só como é que diz o texto. Ele diz exatamente isso. Ele fala assim: ouve, ó Israel, ouve, ó Israel, o que é que o Senhor requer de ti? Não é que temas o Senhor teu Deus, não é que andes em todos os seus caminhos, não é que o ames, não é que o sirvas de todo o teu coração e de toda a tua alma, e não é que guardes os mandamentos do Senhor e os estatutos que hoje te ordeno para o teu bem. Esses verbos, portanto, tinham a ver com o requerimento que Deus fazia agora para Israel. Se você olhar direitinho, você vai perceber que eles são como degraus de uma escadinha, ou como blocos que você vai colocando um sobre o outro. Eles começam com temer, que significa reconhecer e respeitar quem Deus é. Depois, porque você teme a Deus, você confia a sua própria vida a Ele, e aí você caminha com Ele, você anda com Ele. Na medida em que você anda com Ele, você percebe quem Ele é e o que Ele faz por você, e você então passa a amá-lo, porque entende na caminhada que Ele lhe amou antes e é digno da sua retribuição. Depois de amar, então você se sente constrangido, de maneira muito graciosa, a servir a esse Deus que o amou, e consequentemente a obedecer a todos os seus mandamentos, porque entende que Ele é merecedor da sua completa submissão à vontade que Ele expressa em sua lei. Perceba então que ninguém obedece se não servir, ninguém serve se não amar, ninguém ama se não andar com Deus, e ninguém anda se não temer a Deus. E se você teme a Deus, você vai andar com Ele. Se você anda com Ele, você vai amá-lo. E se você amá-lo, você vai servi-lo. E se você servir, você vai guardar a sua palavra. O que Moisés estava fazendo era uma forma do povo entender o que é que Deus requereria dele. E de fato, irmãos, na vida, no ser humano, você e eu e eles, e cada uma pessoa que está participando deste culto, mesmo à distância, só tem duas opções para viver na vida, somente duas. Quer você seja rico ou pobre, quer você seja jovem ou idoso, solteiro ou casado, homem ou mulher, quer você esteja vivendo uma circunstância favorável, uma grande ventura está soprando na sua vida, ou enfrentando uma situação desfavorável, uma grande desventura está soprando na sua vida. Só existem duas atitudes possíveis para um ser humano: ou você se considera dono da sua própria vida, ou você considera que Deus é dono da sua vida. Só essas duas opções. O que Moisés estava dizendo é: Israel, lembre-se, Deus é dono da vida de vocês. E porque Deus é dono da vida de vocês, o que é que Ele requer de vocês? Ele requer que vocês o temam, que vocês andem com Ele, que vocês o amem, que vocês o sirvam e que vocês guardem a sua palavra. Justamente porque Israel era o povo da aliança, e você aqui também se chama povo da aliança, é que ele precisava ter a consciência de que
não era dono da sua própria vida. E para ficar claro, veja que argumentos Moisés usa, e que me chama a atenção. Ele não diz o que o povo tem que fazer no detalhe. Ele apresenta quem é este Deus. E se você olhar os versículos seguintes, a partir do versículo 14, você vai ver um retrato resumido, mas suficiente de quem é este Deus, que você tem a opção de reconhecê-lo como dono, ou então achar-se dono da própria vida. Em primeiro lugar, é dito que esse Deus é dono de tudo, até mesmo dono da sua vida. Veja no verso 14: eis que os céus e os céus dos céus são do Senhor, o teu Deus, a terra e tudo o que nela há. Veja no verso 17, esse Deus é chamado de Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e temível. Moisés estava dizendo: olha, esse Deus é dono de tudo. Ele é tão dono de tudo que ele é dono de tudo antes mesmo de requerer que você o reconheça como dono da sua vida. Portanto, você é parte do domínio dele. Você é parte daquilo que ele é dono. Se você o reconhece, então você vai temê-lo. Se você o reconhece, você vai andar com ele. Se você reconhece que Deus é dono de tudo, inclusive da sua vida, você vai amá-lo, você vai servi-lo e você vai guardar a sua palavra. Mas se você, por algum instante, achar que o herói da sua vida, da sua missão impossível, é você, então você vai ter que ser dono da sua própria vida. Eu não sei você, eu tenho poucas coisas na vida, mas eu sou um péssimo administrador das coisas que eu tenho na vida. Eu não daria o meu dinheiro a mim mesmo para fazê-lo crescer. Eu não daria o meu tempo a mim mesmo para fazê-lo aproveitar todo o seu poder. Eu não daria todas as oportunidades a mim mesmo, porque eu sei que eu já estraguei algumas oportunidades. Eu não sei você, mas você é um péssimo dono da sua própria vida. Se você ainda não chegou a essa conclusão, deixa eu lhe dizer, é porque você ainda não tem consciência da realidade de quem você realmente é. Você ainda acha que tem uma trilha sonora que faz da sua vida uma grande missão impossível e uma história em que você é o herói. O que Deus está dizendo aqui é que essa realidade não existe, que na verdade a opção é de você reconhecer que Ele é o dono de todas as coisas, inclusive da sua vida. Moisés vai adiante e ele descreve então Deus de uma segunda maneira. Ele diz assim, que além dele ser dono de tudo, Ele é o único perfeito. E para ilustrar, ele destaca dois atributos que absolutamente ninguém, inclusive eu e você aqui, conseguimos compreender como é que eles podem ser harmonizados, que são a justiça e o amor. Eu não sei você, mas eu, algumas vezes sou justo, mas não consigo ser amoroso. Algumas vezes eu consigo ser amoroso, mas não consigo ser justo. Isso nos tratamentos com todas as pessoas e às vezes comigo mesmo. E aí Moisés diz assim, olha, esse Deus, veja aí no versículo 15, esse Deus se afeiçoou, e talvez essa seja uma das expressões mais bonitas da Bíblia, Deus se afeiçoou. Deus se afeiçoou a teus pais para amá-los. E se você conhece um pouco da história bíblica, você vai ver que esse povo, era difícil de amar, porque era um povo ingrato, rebelde, era um povo que não cumpria as suas palavras, que traía Deus continuamente,
que se Deus desse a pontinha do dedo, ele queria o braço inteiro, e quando Deus dava o braço inteiro, mesmo assim, eles queriam mais e reclamavam, porque não era suficiente. Deus protegia, e eles prometiam que agora iriam servi-lo, e Deus protegia contra os inimigos. Eles iam e faziam pactos com os inimigos que traíam Deus. Os pactos eram rompidos pelos inimigos que os oprimiam. Lá iam eles buscar Deus. Deus os perdoava e amava, como todo ser que ama, mas Deus, de maneira perfeita, o faz. E renovava essa aliança, e essa história já tinha durado 40 anos. Quem acha que é difícil amar o esposo ou a esposa, o filho ou o pai, o irmão ou o parente, o colega de trabalho, porque convive por alguns anos, imagine 40 anos se afeiçoando e amando e se dedicando de maneira perfeita e completa a um povo e só recebendo ingratidão, desobediência e rebeldia, e mesmo assim amando esse povo. É esse Deus que requer, porque é dono, mas também porque é perfeito, porque exerce amor e justiça de maneira perfeitas, que o povo ofereça para ele. No verso 17, ele deixa isso mais claro ainda. Veja a expressão que ele usa: não faz acepção de pessoas, nem aceita suborno. O nome disso é justiça, equidade. No verso 18, ele diz assim: ele faz justiça ao órfão e à viúva, e ao estrangeiro, dando-lhes pão e vestes. O órfão, a viúva e o estrangeiro eram as pessoas mais excluídas em qualquer sociedade do Antigo Oriente. O órfão porque não tinha pai para protegê-lo, a viúva porque não tinha esposa para prover para ele, e o estrangeiro porque não era da terra. Quando Deus diz assim que Ele ama o órfão, a viúva e o estrangeiro, Ele está dizendo: eu amo quem ninguém ama, eu vejo quem ninguém vê, eu cuido daquele que todo mundo exclui, e ao mesmo tempo sou justo a ponto de amar vocês sem fazer acepção e escolher vocês, meu povo, de entre todos os povos, porque eu me afeiçoei a vocês. Eu consigo amar vocês que são meu povo, e consigo amar aqueles que não são meu povo, mas que estão no meio de vocês, e por isso é que eu requeiro que vocês me temam, que vocês andem comigo, que vocês me amam, que vocês me sirvam, que vocês guardem a minha palavra. Ele apresenta então Deus como dono de tudo, inclusive da vida deles. Ele apresenta Deus como um Deus perfeito, que ama e é justo, e por isso tem direito de requerer ser temido, amado, servido e ter a sua palavra guardada. E em último lugar, diz o texto que Ele, por isso, é digno de louvor e gratidão. Veja, Moisés, para demonstrar o quão merecedor Deus é de receber o elogio, o louvor e o reconhecimento da parte do povo, diz no verso 21 as seguintes palavras: Ele é o teu louvor e o teu Deus, que te fez essas grandes e temíveis coisas que os teus olhos têm visto. E eles viram por 40 anos, todos os dias, o maná do céu cair, para lhes terem o que comer. Eles viram por 40 anos, em vários momentos, estarem cercados de inimigos muito mais numerosos e capazes do que ele, e Deus dá vitórias sobrenaturais, miraculosas. Eles viram pedra da água, eles viram Deus protegendo, eles viram 40 dias, 40 noites e 40 anos, 40 noites e 40 dias, 40 anos de cada dia, à noite e durante a manhã, uma nuvem protegendo contra o sol e uma coluna de fogo guiando durante a noite, todos os dias por 40 anos. E agora Deus diz assim: Ele é
ou não é merecedor do louvor e da gratidão de vocês. E diz mais: agora vocês estão aqui em cima do Monte Nebo, e vocês vão descer para a terra prometida, e eu já estou dizendo que eu vou adiante de vocês. Lembra dos versículos anteriores? Eu vou diante de vocês, e eu é que vou desapossar as nações. Mas lembrem-se, que quando vocês chegaram no Egito, 430 anos antes, Abraão, melhor dizendo, Jacó e os seus filhos eram apenas 70 pessoas. Hoje, vocês são milhões, porque eu fiz isso por vocês. No início da mensagem, eu contrastei a ideia da missão impossível das telas do cinema, que só os heróis conseguem cumprir, com as missões nossas de cada dia, que pessoas simples como eu e você são chamadas a cumprir. Pois bem, irmãos, em Deuteronômio 10, eis aqui 2 missões que Deus dá para vocês, para amanhã, segunda-feira, sem trilha sonora, sem Tom Cruise, sem missão impossível, para qualquer um de vocês. A primeira delas está no verso 16. Diz assim: diante disto, circuncidai, pois, o vosso coração, e não mais endureçais a vossa cerviz. A missão é: seja sincero, seja verdadeiro, no íntimo do seu coração, diante do compromisso que você tem com Deus, de viver para Deus. É isso que significa a expressão: circuncidai, pois, o vosso coração, e não mais endureçais a vossa cerviz. Você entende essas 2 metáforas? A primeira é a metáfora da circuncisão. Você sabe o que é circuncisão? Era a retirada daquela carne do prepúcio do pênis do menino aos 8 dias de nascido. Sabe o que aquilo significava? Era a expressão visível que todo mundo poderia reconhecer da aliança que Deus tinha feito com os pais daquela criança e com aquela criança. Era a resposta do homem a Deus, que todo mundo poderia ver e reconhecer. Agora, Deus está dizendo assim: eu preciso ver uma resposta que só eu consigo ver. Por isso, não circuncide como todos os outros circuncidam. Circuncide o seu coração, onde ninguém pode ver e reconhecer. Deus está falando, irmãos, para que sejamos sinceros e verdadeiros com Ele, honestos e leais no íntimo do nosso ser, íntimo que só Deus vê e sonda. Deus sabe se suas palavras bonitas de crente, quando você canta, quando você ora, quando você fala para os outros, são ou não a expressão verdadeira do que você realmente crê, do que realmente sente, do que realmente deseja. Houve um povo, um tipo de gente na época de Jesus que vivia de projetar a aparência de piedade diante dos homens. Eram os fariseus, religiosos, todos achavam que eles eram sinceros e verdadeiros com Deus, mas Deus os chamou de raça de víboras, hipócritas, aqueles que têm túmulos brancos por fora, mas podres por dentro. A Bíblia está dizendo aqui que é possível, portanto, você ser religioso e visto por todas as pessoas como alguém piedosa, mas Deus olhar para dentro de mim, olhar para dentro de você e dizer assim: meu filho, seja sincero comigo, circuncide o seu coração, porque eu estou vendo que no seu coração não é o que você está dizendo com a sua boca. A outra metáfora que ele usa é da dura cerviz, que em bom português é a pessoa teimosa.
Serviço é isso aqui, ó. Cabeça dura, que não reconhece os erros, insiste neles, que ninguém convence que está errado, e todo mundo, mais cedo ou mais tarde, desiste de ensinar. Tem gente que você diz uma coisa 2, 10, 15 vezes, a pessoa parece entender, parece crer, parece obedecer, mas vai e faz diferentemente. A Bíblia diz que isso é dura cerviz. E a Bíblia fala assim: circuncide o coração e não mais endureça a vossa cerviz. Todos, eu, você, de algum modo, em algum momento, somos cabeça dura mesmo. Temos cerviz dura. Sabe por quê, irmãos? Porque herdamos a natureza de Adão. Somos do time de Caim, o filho de Adão, que mesmo advertido por Deus, não se dobrou ao aviso de Deus. Deus disse: o pecado está diante da tua porta, cumpre a ti dominá-lo. E ele se deixou tomar pela ira, pela inveja, pelo ciúme do irmão e matou no primeiro fratricídio da história. Deus insistiu para que ele reconhecesse, ele endureceu a cerviz e fez exatamente o contrário. Nós somos do time de Caim. Infelizmente, nosso jeito é igual àquele povo de Israel. A gente olha, e eu me recordo de uma ovelha, na primeira igreja que eu pastoreei, 30 e tantos anos atrás, que ela dizia assim: povinho ruim, né, pastor, esse de Israel? E eu dizia: e eu prego para ele todo domingo, irmã. Porque nós somos exatamente isso, irmãos. Povo de dura cerviz. Mas deixa eu lhe dar agora um versículo, e eu quero que projete, para que você nunca mais esqueça desse versículo. Se você quer ser sincero com Deus, memorize esse versículo. Projete, por favor, Provérbios 29, verso 1. Talvez o versículo mais duro que Deus tem para os seus filhos. É aquela palavra que Deus separa, como a gente separa quando senta com o filho e diz: meu filho, eu tenho que ter uma conversa séria com você. Olha o que é dito. Leia você, aí no seu coração. Agora deixa eu ler para você. O homem que muitas vezes, repreendido, endurece a cerviz, será quebrantado de repente, sem que haja cura. Você pode ler comigo? O homem que muitas vezes repreendido, endurece a cerviz, será quebrantado de repente, sem que haja cura. Agora, substitua o homem que muitas vezes é repreendido por eu. Vai ficar assim: eu, muitas vezes repreendido, se endurecer a cerviz, serei quebrado de repente, sem que haja cura. Você consegue ler para mim agora, dessa forma, para você nunca mais esquecer esse versículo? Diga assim: eu, muitas vezes repreendido, se endurecer a cerviz, serei quebrado de repente, sem que haja cura. Você acabou de assinar. Você acabou de assinar. A sua missão para hoje, para amanhã, para depois de amanhã, sem trilha sonora, sem missão impossível, sem bombas explodindo, sem perseguições de carro, sem Tom Cruise, seja sincero, seja verdadeiro, no íntimo do seu coração, no compromisso que você fez de viver com Deus e para Deus.
Se você quiser resumir sua vida, resuma da seguinte maneira: seja sincero com Deus. Esqueça a ideia de ser sincero com os outros. Basta você ser sincero com Deus. Porque eu tenho certeza absoluta que se você for sincero com Deus, você será sincero em todas as coisas da sua vida, inclusive com os outros. Segunda missão para encerrar. Veja o verso 19. Diz assim: amai, pois, o estrangeiro, porque fostes estrangeiros na terra do Egito. A missão é: ame, 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 mesmo quem não merece, porque você já foi amado sem merecer. É isso que o texto está dizendo. Ame o estrangeiro, porque você já foi estrangeiro no Egito. E quando você foi estrangeiro no Egito, eu lhe amei sem você merecer. Por isso eu vou colocar pessoas junto de você, para você amar sem que elas mereçam. Amar quem merece, qualquer um faz, irmão. O nome disso é gostar. Gostar é fácil. Você gosta de quem pensa parecido com você, você gosta de quem gosta de você, você gosta de quem cheira bem, você gosta de quem se comporta bem, você gosta de quem não lhe contraria, você gosta das pessoas gostáveis. O que ele está dizendo é que as pessoas que não são gostáveis, a gente precisa amar. E a impressão que eu tenho é que nós substituímos esses versículos e descobrimos, ou tentamos descobrir, que amar é como gostar das pessoas. Aqui mesmo na igreja, eu não posso dizer de quem eu gosto ou não gosto, porque eu devo amar todos. Mas você sabe que você gosta de algumas pessoas e de outras não. Mas eu quero dizer que aquelas pessoas que você não gosta, está dizendo que você tem que amar, mesmo se elas fossem estrangeiras no seu meio, porque você foi amado quando você era estrangeiro na terra do Egito. Agora deixa eu lhe dizer uma coisa. Falar isso aqui no ar-condicionado, no domingo pela manhã, é difícil, mas deixa eu lhe dizer o que era mais difícil. Esse povo, lembra, estava em cima do Monte Nebo. Eles iam descer, e você conhece a história. Aquelas nações eram estrangeiras. E o que é que eles fizeram com aquelas nações? Alguém lendo esse texto diz assim: mas que coisa esquisita, como é que Deus diz para eles que eles deveriam amar os estrangeiros se eles vão dominar aquela terra? E algumas das batalhas mais sangrentas que a Bíblia registra é justamente com aquele povo dominando aquela terra, matando todo mundo, inclusive mulheres e crianças. Que amor é esse? No meio daquelas histórias, há 2 episódios que eu quero usá-los para explicar que amor é esse. Lembro de uma prostituta chamada Raabe, que era da cidade de Jericó. Ela era estrangeira e ela era prostituta. Alguém inamável. Deus, no entanto, se afeiçoa àquela mulher por um gesto que ela toma quando 2 espias são enviados. 2 espias são enviados para Jericó, para ver como é que era a cidade. E ela esconde esses 2 espias na sua casa. E combina com eles, e eles com ela, que quando a batalha acontecesse, ela colocaria um pano ou um fio vermelho na sua janela, que ficava provavelmente em cima da muralha, para que, se destruíssem todos, não destruíssem a casa dela. E Raabe foi poupada. Deixa eu contar uma outra história de uma outra mulher. O nome dela é Ruth. O livro de Ruth conta a história de uma mulher que era
moabita. Eu não sei se você está ligando o A com B. Moabitas eram os descendentes de Moabe. Moabe foi um dos filhos que uma das filhas de Ló, sobrinho de Abraão, teve com o seu próprio pai, quando Sodoma e Gomorra foram destruídas. Quando Israel estava indo para a terra, os amonitas e os moabitas não deixaram Israel passar, e eles tiveram que passar de volta, e Deus jurou que emitiria o seu juízo sobre aqueles dois povos. Você vai encontrar várias histórias na Bíblia de Deus proferindo maldições e juízos contra os amonitas e os moabitas, mas eis que tem um livrozinho na Bíblia que eu recomendo que você leia, o livro de Ruth, que conta a história de como aquela mulher, que era moabita, foi recebida por um homem chamado Boaz, que deixou ela colher o resto das espigas do seu campo, e se afeiçoou por ela, e a amou, e mesmo ela sendo viúva, carregando consigo uma sogra que também era viúva, a recebeu e a tomou como esposa, resgatando a sua história. Uma viúva, moabita. O que eu estou querendo dizer, irmãos? É que no meio do juízo de Deus, esse Deus que é perfeito, que é perfeitamente justo, mas também é amoroso, Ele agracia de maneira misericordiosa e incompreensível para nós, pessoas com a sua graça e o seu amor. E o que Ele está dizendo para nós é que nós sigamos o mesmo padrão, que nós olhemos para as pessoas com a mesma graça que Deus nos olhou. Porque se nós formos sinceros com o Senhor, nós somos muito mais parecidos com Raabes e com Rutes do que com o povo escolhido de Deus. Mas eis aqui um segredo. Muito tempo depois, esses dois nomes são citados lá no Novo Testamento. Sabe aonde? Na genealogia de Jesus Cristo. Os que ninguém amava, aquelas que ninguém amava, eram parentes de Jesus Cristo. Juntamente com Tamar e a Virgem Maria, são as 4 únicas mulheres. Mas Tamar e Maria não eram moabitas, não eram prostitutas, mas estas eram, e mesmo assim foram amados. Perceba então esse detalhe e entenda que as duas missões se completam. Seja sincero e verdadeiro no íntimo do seu coração e ame mesmo quem não merece. Você se lembra de um dia quando alguém chegou para Jesus e disse: Mestre, em que se resume a lei do Senhor? O que foi que ele respondeu? Ame a Deus acima de todas as coisas e ao teu próximo como a si mesmo. Você entende como tudo tem uma coerência perfeita? Que a missão nossa de cada dia, sem trilha sonora, sem Tom Cruise, sem filme no cinema, é simplesmente amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Agora deixa eu lhe dizer uma coisa e com ela eu encerro. Você conseguiria hoje aceitar uma missão que uma pessoa lhe desse? Tipo assim, uma pessoa muito importante, em que simplesmente ser lembrado para a missão já seria um privilégio tremendo. Imagine alguém lhe telefonar da Organização das Nações Unidas e lhe dizer assim: fulano, nós estamos escolhendo você para ser embaixador de uma das nossas causas, pela paz, pela justiça,
pela igualdade entre as nações, ou qualquer uma delas, como é que você se sentiria? Eu? Você. Foi exatamente isso que Deus fez com você. As missões nossas de cada dia são a convocação de um Deus que não precisaria de você, mas resolveu convidá-lo, convocá-lo, para amá-lo com sinceridade de coração e amar quem não merece como seu próximo. Amanhã de manhãzinha, quando você acordar, lembre, essas são as missões nossas de cada dia. Curva sua cabeça por um instante, feche seus olhos. Eu lhe convido nessa hora a fazer uma oração. É você e Deus. Você escutou a palavra de Deus. Eu tentei ser o mais claro possível, até o mais pausado possível, para que você escute Deus dizendo: ó Israel, o que é que o Senhor teu Deus requer de ti? É com você que Deus está falando. O que é que Deus requer de você? Agora você sabe. Seja sincero no seu coração e verdadeiro. Ame a Deus acima de todas as coisas. E ame ao seu próximo. Porque você já foi amado graciosamente por Deus. Se você fizer isso, meu irmão, as decisões e escolhas que você precisará tomar sobre o que fazer, elas serão mais simples, embora não sejam mais fáceis. Porque será muito fácil o critério. Se for para expressar o meu amor a Deus e o meu amor ao próximo, eu faço. Se não, eu não faço. Se for sincero no meu coração o que eu estou falando, dizendo, diante do meu Deus, eu faço. Se não, eu não faço. Se for expressar o amor do meu Deus para comigo e comigo para com o próximo, eu faço. Se não, eu não faço. Foi isso que Deus falou ao seu coração hoje. Fale com Ele agora. E responda a Ele a pergunta: ó Israel, o que é que o Senhor teu Deus requer de ti? Muito obrigado, Senhor, por tua palavra. Ajuda-nos, em nome de Jesus. Amém.